Radionovela baseada na versão Rafael Dracon, de João e Maria. Aconteceu em um final de tarde, o terceiro dos 5 dias da semana. As crianças voltavam para casa após mais um dia de trabalho bem-sucedido, vendendo doce no centro de Andrade. João pouco se lembra desse dia, Maria um pouco mais. Sabe-se pelo depoimento dado à Guarda Real mais tarde, e se 2 crianças tiveram a depor à Guarda Real. Já é possível se ter uma noção da gravidade do problema, que naquele dia eles seguiram por um caminho diferente, sem perceber, e deram de cara com o maior absurdo que já tinham se deparado. E nem a inteligência de Maria e nem o raciocínio de João resolveram interceder. Pelo contrário, ignoraram completamente a informação que seu cérebro recebia. Parecia ser uma casa, mas tinha algo tão especial nela que fazia diferente de todas as outras casas do mundo. Era uma maldita casa que parecia feita completamente de doces. Ver não foi o suficiente. Se fosse, talvez tudo tivesse sido diferente. O ruim foi que eles precisaram tocar e logo estavam lambendo, cheirando e comendo o que antes apenas pensaram ser uma loucura de suas cabeças. João e Maria Hanson logo escutaram uma velha bizarra convidá-los a entrar. Não se preocupem, queridos. Tenho a certeza da morte de uma estrela que encontrarei um jeito de vós mercês me pagarem. Os irmãos entraram sentindo-se culpados. Afinal, pouco tempo antes estavam devorando a casa da velha. Mas não devemos julgar apressadamente as pessoas, pois aqui não falamos de nenhuma senhora indefesa. Aliás, muito pelo contrário. Mas nada disso era tão simples quando nos referimos àquela desgraça de ser humano. Porque aqui nos referimos a uma desprezível anciã que chegava ao ponto de fazer as crianças comer lascas de madeira, como se fossem chocolate, ou mastigarem pequenos estilhaços de vidro, como se fosse uma porção de passas silvestres. Falo de uma velha decrépita, que suava gordura e banha feito porco espetado, capaz de manejar uma indução hipnótica de maneira tão competente e proibida por lei, que conseguia fazer uma criança inteligente e outra esperta ingerirem lama como geleia fresca de amoras e beberem com prazer água barrenta como se fosse suco de frutas. E esse show bizarro foi provocado inicialmente pelo mesmo motivo que levou um lobo gigantesco a atacar uma senhora sozinha e sua neta em sua casa na floresta, o desejo de saciar a fome. Pois aquela idosa macabra se alimentava de carne crua, como todo animal carnívoro, e João e Maria deram o azar de estarem no local errado e na pior hora. Por gula, foram atraídos pela simpatia de uma senhora que os trancafiou em uma casa escura e lhes preparou para um ritual sombrio de características sinistras. Maria acabou por se tornar uma escrava, trabalhar de noite acorrentada e ameaçada tanto física quanto moralmente, escutando sempre aquela maldita voz. Trabalha, cabelo de ovelha. João foi trancafiado em um repulsivo quarto escuro, improvisado, embaixo de uma escada. Tentava ignorar o som dos ratos arranhando a madeira e escalando por seus braços, e o movimento das baratas que se entranhavam em seus cabelos. O peito doía, e cada respiração era difícil. Ambos, os irmãos, passaram os dias seguintes vomitando sangue, nauseados, com fortes dores no estômago. João ainda cuspiu uma saliva sangrenta por muito tempo, devido aos cortes feitos na língua pelos estilhaços de vidro. Estavam vivendo dentro de um conto de terror, parecido ironicamente com os das suas próprias histórias. E falando em João, ele era também quem tinha de comer em excesso, muito mais do que aguentava. E pelo mesmo motivo que uma galinha nascida em uma granja tem de comer muito além do que necessita. Engordar para ser futuramente devorado, após ser sacrificado em um aterrorizante ritual proibido, em que teria o coração comido, e sabe-se lá mais o que. A medonha velha canibal era capaz de ficar dias sem se alimentar, e raras eram as vezes em que podia contar com proteínas de carne humana. Portanto, preferia engordar suas presas, tanto quanto fosse possível, para que pudesse melhor se banquetear. Além disso, ao comer um coração de outra pessoa, ela absorvia a força vital do sacrificado, ou menos acreditava realmente nisso. Dessa forma, o grande problema que a maldita era que tudo que João Hanson comia, ele vomitava mais tarde. Logo, o garoto estava anêmico, com a expressão cada vez mais cadavérica.
A velha tocava em seus dedos e sentia-os magros, finos como os dedos de um esqueleto. E isso irritava, e como a irritava. João perdeu a noção de quanto tempo passou embaixo daquela escada escura, obrigado a comer e vomitar. E Maria também perdeu a noção de quanto tempo serviu como escrava para uma senhora que lhe cortava a pele com longas agulhas aquecidas na fogueira, sempre observada por um corvo negro insosso. João, em sua prisão própria, escutava os gritos de dor e súplica da irmã torturada. E isso lhe era muito pior do que os ratos, baratas, mosquitos, aranhas, falta de ar ou vômito constante. E tudo permaneceu assim até o dia em que a velha canibal comunicou que havia chegado o dia do ritual em que João Hanson seria sacrificado. Era o dia 24 de uma lua negra. Finalmente, esquenta, ferve a água do caldeirão. Cabelo maldito de ovelha. Depois mata teu irmão, corta uma mão e coloca no caldeirão pra mim. O sangue serve na taça, que meus convidados chegam em pouco tempo. Mais tarde eu como o coração. Dessa forma, foi dada a ordem a Maria. A jovem tremia tanto que mal sentia o chão ou as coisas, ao segurar a faca afiada na cozinha, a mesma com a qual nunca teve forças ou coragem para tentar usar na velha, imaginando o que aconteceria com ela e seu irmão se errasse o golpe. O reflexo distorcido não refletiu apenas ela. Tomada pelo desespero que ronda o instinto de sobrevivência humana, Maria entrou no quarto improvisado que servia de cela para o irmão, com a faca nas mãos, e o fez gritar como um ensandecido. De lá, saiu com sangue nas roupas e um pedaço de carne nas mãos. A velha canibal ficou satisfeita com a cena e foi-se para a mesa sorridente. O mundo para ela, porém, não seria assim tão fácil. Pois o que uma desesperada Maria Hanson cortou e jogou no caldeirão foi o tal do corvo negro insosso, que detestava tanto quanto a maldita velha decrépita, que pagou o preço por, com os próprios irmãos, estar no lugar errado e na pior hora. A velha, quando provou a sopa, que deveria conter pedaços da carne de João, sentiu o gosto diferente. Não se sabe como, mas dizem que quem é canibal sente essas coisas. Foi assim que ela esbofetou Maria Hanson com uma panela de barro e foi conferir ela própria o que havia no caldeirão. E quando se debruçou sobre a grande caldeira, para o que era preciso subir em um pequeno banco de madeira, pois grande tinha de ser a caldeira, onde se ferviam crianças. Viu que ali não havia um couro cabeludo, mas penas negras e a carcaça já se deslocando da pele de um seu mascote. E em seguida não viu mais coisa alguma, porque nessa hora, Maria Hanson, ainda acorrentada pelos pés, munida da mesma panela de barro que apanhara do chão, depois de ser golpeada, a menina juntou todas as suas forças para aplicar um poderoso e violento golpe que explodiu na altura da face, jogando metade do corpo velho e suado dentro do caldeirão fervendo. Imediatamente, no momento em que o corpo afundou na água em ebulição e sentiu a pele sendo fritada, a canibal gritou. Com o coração na boca e sem acreditar no que estavam fazendo, Maria ainda a pegou pelos joelhos, que se agitavam em espasmos, e virou aquela monstruosidade de vez dentro do caldeirão fervente, ao som dos gritos aterrorizados da velha repulsiva. Maria Hanson tomou as chaves das próprias correntes e soltou também o irmão, e juntos saíram correndo daquele antro. Correram para fora daquela casa medonha, na direção da floresta, até cruzarem com equipes de buches que ainda não se davam por vencidas. De repente, depois de dias de sofrimento, na frente dos Hanson estavam os dois filhos, vivos, e trazendo a vida de volta ao casal. Voltaram ainda à casa da velha, mais tarde, mas dessa vez junto com a guarda real e seus pais. A casa foi queimada e dizem que ainda os Hanson ficaram olhando a queimar até que não restasse nenhuma madeira para ser confundida com chocolate por nenhuma criança inocente, vítima de qualquer transe macabro de magia negra. E a anciã? Bem, ninguém soube quem era aquela vergonha de ser humano, nem quem seriam seus convidados para aquele sinistro ritual. Mas de uma coisa todos tinham certeza: não se tratava de um ser humano comum. Não. Eles sabiam que não estavam falando de magos brancos, nem de ilusionistas, nem de uma mera velha bizarra faminta que buscava uma alimentação sadia. Eles estavam falando de muito mais do que isso. Estavam falando de uma maldita bruxa.